Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Hoje é quinta-feira, se ajeita aí com a sua família. Hoje o programa está muito especial, está muito bom. Do começo ao fim, os quadros hoje estão maravilhosos. Não se esqueça, para começar, dá o like, compartilha aí para os seus amigos. Tem um bate-papo também acontecendo aqui simultaneamente. Vão lá para a gente interagir, para você bater um papo com o pessoal. Mas, não saia daí. Vamos assistir até o final. Já vamos para o primeiro quadro, o nosso podcast. Muito bom, meus irmãos. Estamos aqui no nosso quadro Podcast Ágape. Você já está acostumado, toda semana nós recebemos aqui convidados especiais. Tratamos de vários assuntos. Este quadro aqui tem edificado muito as nossas vidas. E hoje eu tenho o privilégio de receber aqui a nossa irmã diaconisa Luciana, essa grande pregadora do Evangelho, e também está sempre aqui conosco para nos ajudar, para nos ensinar. Hoje nós bateremos um papo bem legal sobre um texto da Bíblia, mas antes vou cumprimentar a minha convidada e deixar que ela cumprimente vocês. Diaconisa, seja bem-vinda e obrigada aí por ter aceitado o nosso convite. Pode cumprimentar o pessoal? Boa noite, pessoal, para você que está nos assistindo, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui mais uma vez, pastor. Obrigado, Lu. Pessoal, vamos lá sem perda de tempo. Hoje nós vamos ler aqui um salmo, salmo de número 124, e nós iremos bater um papo aqui bem edificante. O salmo 124 diz assim, estou lendo na tradução NVT, tá? E se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que todo Israel diga, e se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolidos vivos com a sua ira ardente contra nós. As águas teriam encoberto, a correnteza nos teriam afogado. Sim, as águas violentas de sua fúria nos teriam afogado. Louvado seja o Senhor, que não permitiu que nos despedaçassem com seus dentes. Escapamos como um pássaro que foge da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou, estamos livres. E o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Diaconisa, eu vou jogar a bola para você, para nós começarmos aqui o nosso bate-papo. Qual que é o contexto desse salmo? Que tipo de salmo que ele é? É só para a gente já dar início aqui o nosso bate-papo. Pode explicar para nós. O Salmo 124, ele é um dos 15 salmos, de Romaria, a qual o povo cantava e declarava enquanto eles desciam a Jerusalém nas festas anuais. Esse é um salmo que foi descrito por Davi, a autoria de Davi, e é um salmo que nos ensina muito, pastor. É um salmo lindo, né, Luciana? Lindo. É um salmo de livramento. Mas qual que é a mensagem central deste salmo, diaconisa? A mensagem central que esse salmo carrega, até eu tenho ele de uma forma muito pessoal, pastor. Foi no momento de oração mesmo que Deus me levou a meditar nesse salmo. A mensagem central dele é que Davi, ele nos convida e ele nos alerta a meditar sobre o segredo da nossa vida, Porque esse salmo ele vem relatando que se não for o Senhor que estivesse do lado de Israel, há muito tempo Israel teria sido destruído. Nós vemos que Israel ele tem uma rica história de livramento, uma nação que enfrentou e ainda enfrenta muitas lutas, muitos inimigos, muitas adversidades. E quando nós olhamos para essa nação, nós vemos que de fato não é força humana, não é capacidade deles. Essa nação está de pé. De fato, o segredo a gente percebe que é a mão e o cuidado de Deus para com esse povo. Então, de igual forma, quando nós olhamos para esse salmo, nós vemos de forma clara, e deveríamos refletir muito sobre isso, que o segredo da nossa vida, o segredo de nós estarmos de pé, da nossa família estar de pé, de talvez você ter um casamento, você ter filhos, você ter uma empresa, o segredo é Deus. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade, é a mão de Deus mesmo que nos guia e nos permite estar nesses lugares. Talvez hoje nós até estamos falando com pessoas que, se você olhar um tempo atrás na sua vida, você não tinha força, você não tinha capacidade,
você não tinha muito talento, você não tinha muita influência, você não tinha muito dinheiro, mas Deus te colocou em lugares altos, Deus te deu vitória, Deus te fez sobressair em situações que, se nós fôssemos olhar, não era possível a gente chegar onde chegamos e da forma que chegamos. Então, esse salmo, ele nos traz essa reflexão de olhar para isso. Qual é o segredo da nossa vida? Qual é o segredo de nós estarmos de pé? É verdade, Lu. Quando você citou aí o exemplo de Israel, que se não fosse a mão de Deus, Lu, me veio na hora à mente Ezequiel capítulo 37, aquele texto tão conhecido, quando Ezequiel foi para o cativeiro. Por que o Senhor dá essa visão para Ezequiel? Porque uma nação que praticamente perdeu tudo, perdeu a cidade, perdeu o templo, 99% do povo foi levado como escravo. Humanamente falando, Lu, era impossível aquele povo tornar a ter vida. Por isso que o Senhor mostra Ezequiel no meio de um vale de ossos secos. O que significa ossos secos? Quando você vê um osso, olha um osso, o que você diz? Aqui já teve vida. Um dia teve vida, mas nunca mais esses ossos poderão ter vida. E era justamente a situação de Israel. Então, quando aquele povo, 70 anos depois, volta para o cativeiro, e hoje, Luciano, hoje você pode ver as guerras que aquele povo enfrenta, aquele povo, não tem como aquele povo não ser destruído, a não ser a poderosa mão de Deus. Então, esse salmo aqui, ele se encaixa perfeitamente na história de Israel. E olha que Davi aqui, ele nem viveu o tempo do cativeiro. E ele já estava afirmando algo que Israel iria passar e dando a certeza que, por causa da presença do Senhor, Israel não seria destruído. É verdade, pastor. E aqui ele cita muito, né? Ele cita sobre águas violentas, né? Ele cita sobre homens ferozes, ele dá o exemplo de que eles foram livres como uma presa, né? Como alguém que é livre ali de um animal selvagem. O salmista, ele usa essa descrição mostrando que, né, às vezes nós, como Israel, nós enfrentamos lutas implacáveis, que às vezes nos pega de surpresas, são lutas violentas que, se de fato o Senhor não intervir, a gente não sai vivo. Eu fico olhando até mesmo, um exemplo hoje, o diabo arquitetou quantos planos, pastor? Contra a nossa vida, contra os nossos sonhos, contra a nossa casa. E Deus, ainda que a gente não veja, não perceba, de forma fiel e cuidadosa, Ele tem nos guardado, né? Um exemplo, Ele usa a emboscada ali que a gente faz para um passarinho. Geralmente essas emboscadas são escondidas, o passarinho não vê, não espera. E assim é com a nossa vida. Muitas das vezes o inimigo da nossa alma, às vezes lutas no mundo natural, são armadas de formas invisíveis, nós não sabemos, e Deus ali, Ele de forma poderosa e fiel, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele age ao nosso favor. E eu gosto desse salmo, pastor, porque se a gente for parar para refletir, quantas lutas nós já enfrentamos, e se não fosse a mão de Deus, talvez nós não estaríamos vivos, não teríamos recebido cura de uma enfermidade que pelos médicos não tinha jeito. Se não fosse a mão de Deus, talvez a nossa família teria se perdido na boca de fumo, na boca de crack. Se não fosse a mão de Deus, aquele acidente teria te matado. Se não fosse a mão de Deus, o divórcio teria chegado dentro da nossa casa. Os nossos filhos estariam perdidos. E tantos outros livramentos que Deus tem nos dado. E se não fosse a mão de Deus, nós não estaríamos aqui. E o próprio Davi mesmo, Lu, desde o momento que o óleo de Samuel, né, vindo da parte de Deus, caiu na cabeça dele, Davi enfrentou ali 17, ele sentou no trono com mais ou menos com 30 anos, ele viveu uma média de 13 anos, e Saul perseguindo ele como se ele fosse um animal. Então, se não fosse a mão de Deus, o próprio Saul teria destruído Davi, tentou que matá-lo com lanças, emboscadas. Então, quando Davi escreve esse salmo aqui, ele está falando de conhecimento de causa. Ele fala, gente, do mesmo jeito que Deus me guardou esses 13 anos, ele poderia falar, ai de mim se o Senhor não tivesse nos guardado. Porque você comprar uma briga, Luciana, com o rei, que tem todo o exército, já era para Davi ter sido morto, só não foi morto, como diz esse salmo aqui, o Senhor estava ao lado dele. Né?
Tem mais alguma coisa que Deus falou contigo em cima? Pastor, Porque esse salmo é tão amplo, ele é rico. né? É tão rico. Eu vim meditando nele e assim, né, até lagrimejei os olhos, porque qual que é o intuito do inimigo nesses dias, pastor? É nos fazer cair no orgulho de achar que o lugar que nós estamos hoje foi conquistado pelas nossas forças. Porque aqui ele deixa claro, se não fosse o Senhor, o inimigo, que a gente pode ir aqui abranger a várias circunstâncias difíceis que nós já vivemos, já teria nos destruído. Então hoje, um exemplo, como eu já disse antes, o lugar que nós alcançamos hoje, um exemplo, seja um ministério, a família, uma empresa, lugares de destaque, bênçãos, vitórias, se a gente for olhar, não foi pela nossa força. Nunca Só que foi. talvez hoje, estando nesses lugares de destaque, com o ministério desenvolvendo, ou com o nome reconhecido, a empresa reconhecida, o que o diabo quer nos tentar a pensar? Cheguei aqui com a minha força, cheguei aqui com a minha sabedoria, com a minha capacidade, e talvez por isso a nossa vida tenha se tornado pesada e difícil, porque diante de lidar com algumas circunstâncias difíceis, nós temos empenhado toda a força, todo conhecimento, toda a sabedoria e não temos obtido resultado. E aí nós nos perdemos, por quê? Tiramos da mão do Senhor o controle da nossa vida, às vezes colocamos a confiança nos bens que temos, na capacitação que adquirimos com os estudos, e isso tudo é muito bom, mas o segredo da nossa vida, pastor, sempre foi, e nós precisamos entender que sempre será a mão de Deus. É a mão de Deus que me sustenta de pé, é a mão de Deus que faz a minha empresa crescer, é a mão de Deus que faz o meu nome reconhecido, é a mão de Deus que, mais do que conhecimento, traz sabedoria sobre a minha vida. Então, que nós não venhamos nos perder no orgulho de achar que é sobre nós. Que, como o salmista diz nesse final do salmo, né? Que a salvação, ela vem do Senhor. Então, o segredo é Ele. E agora me veio um outro texto aqui de Avilo, em 1 Crônicas, capítulo 17, quando Davi está com o reino estabelecido. E ali Davi teve uma ideia. Ele falou assim, gente, não é justo eu morar num palácio e o meu Deus não ter casa para morar. Então, ali naquele momento, Davi foi tomado por um orgulho santo, porque ele olhou à sua volta e pensou, peraí, eu conquistei tanta coisa, os meus inimigos subjugados, eu tenho uma casa boa, e Deus, sendo que Deus já havia falado que ele, naquele momento, nenhum lugar na terra poderia comportar. E aí, Natã chega para ele e fala, ó, pode construir. Só que quando Natã dá essa palavra, na mesma hora, Deus repreende Natã. Fala para Davi não fazer isso. E aqui o verso 7. Diga para o meu servo Davi, assim diz o Senhor. Olha o que Deus vai falar com ele. Eu te tirei de trás das malhadas. Isso aqui, Luciana, diaconisa, foi um tapa na cara de Davi. Era Deus dizendo, Davi, poxa, você esqueceu de onde que eu te tirei, meu filho? Sim. Hoje você é o rei, hoje você tem uma coroa, hoje você tem um trono, hoje você é o grande Davi, mas eu que te tirei de trás das malhadas. A gente nunca pode esquecer, só para afirmar isso que você disse, a gente nunca pode achar que fomos nós, quando na verdade teve um Deus. Sim. Teve um Deus e tem um Deus, e Ele nos chamou quando nós ainda não éramos ninguém. Que a soberba, Luciana, nunca domine o nosso coração, porque a gente sabe que tudo que nós temos, somos, é por causa da mão de Deus. Ô Lu, o tempo já está indo embora, filha. Meu Deus. E dava para sair mais ainda, hein? Para a gente terminar, pode dar suas conclusões finais aí do Salmo. Então, Deus me lembrou algo rapidamente que eu quero concluir. Para a gente não cair no orgulho de achar que é sobre nós. E um exemplo claro é Sansão. Sansão, ele por muito tempo foi usado por Deus para fazer grandes coisas. A mão de Deus, o segredo de Deus na vida dele era Deus. Só que um dia ele brinca com o pecado e ele fala assim, agora eu vou me levantar e vou derrotar os filisteus como das outras vezes.
Só que naquele momento que ele levanta, o texto deixa claro, eu não me recordo agora o capítulo, fala assim, Deus já não estava mais com ele. O que aconteceu? Sansão foi preso, teve os seus olhos furados e alguém que era para ser grande se tornou motivo de vergonha. Então, que nós possamos entender isso, que o dia que a mão de Deus for tirada, o nosso fim vai ser como de Sansão, vergonha, ter os olhos furados, porque se o Senhor não estiver conosco, de fato é impossível vencer os inimigos, vencer a batalha e sair vitorioso, pastor. É Juízes 16, 20. Ô Lu, obrigado por esse bate-papo, por esse salmo riquíssimo e que sirva de aprendizado para nós. Tudo é a mão do Senhor nos guardando, nos protegendo e nos colocando em alguns lugares que somente Ele poderia colocar. Diaconisa Lu, aperta minha mão aqui. Obrigado por tudo que você tem feito por nós aqui pela igreja, a maneira que Deus tem te usado aqui para nos edificar, que você continue sendo essa mulher dedicada nas Escrituras e temente ao Senhor. Deus tem muito mais para fazer na sua vida, na sua família. Amém, pastor. Tá? Glória a Deus. Despede aí do pessoal. Tchau, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Pessoal, vamos lá, vamos para o próximo quadro, vamos lá. Diaconisa Luciana, obrigado aí por essa palavra. Agora já vamos para o quadro do nosso irmão Zilton. Vamos ver qual que é a canção de hoje. Bom, meus amigos, esse é o nosso Cantando a Palavra, o lugar onde nós analisamos as letras das canções, indicações dos irmãos da igreja e as músicas que nós temos cantados no nosso culto, músicas que nós temos ouvido no nosso dia a dia. E hoje nós vamos de novo de uma indicação de uma irmã aqui da igreja, a canção O Amor de Deus, da cantora Rachel Novaes. Essa canção é uma composição dela com seu marido, Marcelo Novaes, e ela fala muito sobre o amor de Deus, mas ela vem numa visão um pouco diferente daquilo que a gente tem acostumado a cantar. Pode até parecer que nós falamos muito sobre o amor de Deus, mas são poucas músicas que relatam com profundidade e detalhes bíblicos conforme essa canção. Então, é uma música boa de se analisar também para padrão daquilo que nós iremos ouvir nos nossos momentos de devocionais e nos nossos momentos de intimidade com o Senhor. Se a análise de uma canção, por ela ser bíblica, era sobre nós devemos ou não cantar ela dentro do nosso ambiente de igreja, nessa música nós não devemos ter dúvida, pois ela é totalmente baseada na palavra. Ela começa da seguinte forma: graça sobre graça recebi e da plenitude renasci, quando atraído me encontrei no amor de Deus. A canção ela começa com essa frase, né? Graça sobre graça, o que nos leva diretamente a João 1,16, onde vai falar que por todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Continuando com a expressão da plenitude renasci, ela é baseada no texto de Efésios, de 2, de 4 a 5, que fala sobre a vida que nós recebemos de Jesus Cristo. A ideia de ser atraído pelo amor de Deus, ela é refletida também em Jeremias 31, versículo 3, onde vai estar escrito o seguinte: com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade eu te atraí. E a canção vai continuar dizendo o seguinte: viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão, todo o meu pecado se apagou no amor de Deus. A segunda frase, a segunda estrofe da canção, ela vai falar da poderosa luz de Deus que nos alcança e nos arranca da escuridão. Isso é sustentado por Romanos 1,16 e João 8,12, respectivamente. A afirmação de que todo pecado foi apagado pelo amor de Deus também é corroborada por 1 João 1,7. E a música vai cantar aqui no refrão o seguinte: logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus, logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O refrão vai enfatizar a condição humana de pecador e da graça de Deus que nós devemos ser ansiosos por receber. Romanos 3,23 e Efésios 2,8 vão dar suporte para essas declarações, que vai trazer a ideia da fraqueza humana e a dívida que é ecoada em Romanos 5,6. A frase logo eu, finito e carnal, ela também é corroborada por Romanos 8,6, com a referência de um Deus que é imortal, como também é declarado em 1 Timóteo 1,17. E a ponte da canção vai falar o seguinte: o amor de Deus é rico em benefícios, o amor de Deus não mede sacrifícios, dos braços desse amor recebo perdão, comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente,
como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou o amor de Jesus. A ponte vai falar sobre os benefícios do amor de Deus, o seu sacrifício, o seu perdão, tudo que nós recebemos dele sem termos feito nada. Então isso é extremamente pautado nas Escrituras também, em Salmo 103, versículo 2, Romanos 5, versículo 8, Efésios 1, 7, onde vai falar sobre a pureza e a constância do amor de Deus. Também é refletido em 1 João 3,16 e Lamentações 3,22, que vai falar sobre a importância dessa constância do Senhor em nos amar, como ele não é mobilizado por aquilo que nós fazemos ou pelas atitudes que nós tomamos. É uma essência do Senhor, é um atributo que ele possui. A derrota da morte através de Jesus também é confirmada em 1 Coríntios 15, 55 até 57. A canção ela é Bíblia do início ao fim. Ela tem Bíblia no começo, ela tem Bíblia no refrão e ela tem Bíblia na ponte. Com a boa análise das letras e das referências, nós podemos afirmar que o amor de Deus, essa canção, ela é compostamente praticamente textos bíblicos citados diretamente na letra da canção. E a música ela é bem fundamentada, ela tem uma ótima melodia e ela fala diretamente aos nossos corações acerca do amor do Senhor. Então, ela é uma canção extremamente recomendada para ser ouvida e também para ser incluída dentro do seu momento de devocional, dentro do seu momento de oração, pois ela vai te levar neste lugar onde você vai se sentir amado e querido pelo Senhor, mas tendo a compreensão do tamanho e do poder que há no Senhor. Não é apenas, Jesus me ama e eu posso viver da forma que eu quero. Jesus me ama e por Ele me amar, eu tenho que me amoldar ao que Ele espera de mim. É com o Senhor, pastorzão. Pessoal, o quadro Zilton é muito bacana, né? Tem um bate-papo aqui, vão lá interagir com a gente. Já deu like aí? Não deu? Então aproveita para dar o like. Agora vamos conferir a agenda da igreja. Pessoal, eu quero passar a agenda da igreja para você conferir e saber tudo que está acontecendo na igreja. Então vamos lá. Segunda-feira nós temos o culto de oração a partir das 19h30. É o culto onde a gente ora como igreja e quero você aqui com a gente. Toda terça e quinta nós temos culto nos lares. Nós temos uma equipe aqui muito boa, muito bem preparada para levar o evangelho até a sua casa. Quando você quiser um culto na sua casa ou na casa de alguém, nos procure que a gente agenda. Quarta-feira, culto da vitória. Esse culto é maravilhoso. Nós damos uma oportunidade para os pregadores e pregadoras da casa, que, por sinal, são excelentes. Nesse culto também tem um momento onde nós levantamos um clamor pelas causas impossíveis. Sexta-feira, culto da palavra. Nós, toda sexta-feira, eu, na maioria das vezes, compartilho aqui com você um estudo sobre um capítulo da Bíblia ou sobre um personagem. É um culto para aquele que gosta da palavra, aquele que quer aprender um pouquinho mais. Na quinta-feira, nós estamos aqui, né, na TV Ágape às 21h. No sábado, nós temos o culto dos adolescentes, às 17h, onde nós ensinamos os nossos filhos desde cedo o caminho da igreja, como cultuar ao Senhor. E ainda no sábado, às 19h30, nós temos o culto dos jovens, o culto da mocidade, se reúne aqui todo sábado, faz uma festa, um grande culto ao Senhor. No domingo, nós temos às 9h a nossa EBD, a nossa escola bíblica, onde nós separamos um tempo maior para o aprendizado do Evangelho, para você que gosta de Bíblia mesmo, todo domingo às 9h. E no domingo também nós fazemos a classe do batismo. Para aqueles que querem batizar, tem uma classe à parte. Domingo à noite, 19h, é o culto da família, onde nós nos reunimos aqui, vem muita gente. Nós apresentamos a nossa semana no altar de Deus, nós consagramos a nossa semana. Nós temos também um programa de rádio, às 14h, na rádio Cultura FM, para você que mora aqui em Patrocínio, 104,9. E você que quer assistir pela internet é www.culturafmptc. E uma última coisa, nós temos aqui na igreja também vários ministérios, ministério de adolescente, das crianças, intercessão.
Mas eu quero falar de um especial, é o projeto social, para você que gosta de trabalhar nessa área. Tem uma equipe aqui que ajuda com alimentos, na época do frio junta as roupas, enfim, você que gosta também desse trabalho, vem aqui participar com a gente. Essa é a agenda da igreja, venha ajudar conosco. Juntos somos mais fortes. Vamos para o quadro da nossa irmã Adria. Toda semana a Adria traz uma palavra para a gente, para nos edificar. Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. E hoje eu estou aqui para gravar mais um Conselho de Salomão. E hoje o Conselho de Salomão que eu tenho para você é sobre ficar calado. Vamos ver o que Provérbios 10, 19 nos ensina e depois nós vamos ler outros versículos esparramados nesse livro. A palavra fala assim: quem fala demais acaba pecando, quem é prudente fica de boca fechada. Pula lá para o capítulo 11, no versículo 12, e a palavra vai falar desse jeito. É falta de bom senso desprezar o próximo. A pessoa sensata permanece calada. Agora no capítulo 13, no versículo 3, que fala assim: quem controla a língua terá vida longa, quem fala demais acaba se arruinando. E por fim, lá no capítulo 17, no versículo 28, esse aqui é muito conhecido entre nós, que fala assim: até o insensato passa por sábio quando fica calado, de boca fechada, até parece inteligente. Em outras versões fala assim: até o tolo se passa por sábio, né? Inclusive, Jó, ele fala isso também para os seus amigos naqueles episódios que eles estão criticando, né? Tudo que estava acontecendo com ele fala exatamente essa frase daqui. E o que isso aqui me ensina? Existem malefícios e benefícios de ficarmos calados, de sermos sensatos na hora de falar. Quais são esses malefícios? O primeiro deles, como o primeiro capítulo, né, que a gente leu fala, é sobre o pecado. Quem fala demais acaba pecando. Então, se nós não controlarmos a nossa língua, nós vamos falar coisas perigosas, coisas arriscadas. Às vezes vamos destilar maldade sobre os nossos irmãos, sobre situações. Então, a Bíblia já nos adverte de antemão. Ficar calado é melhor porque você evita de pecar. Segundo ponto, ruína. Nós estamos arruinados quando a gente fala demais. Tem até um provérbio, né, assim, muito famoso, assim, muito conhecido, que fala: tem tudo para subir na vida, mas a boca não deixa. Então, que a gente fique mais atento, né, com aquilo que está saindo dos nossos lábios. Porque a própria palavra fala que vai nos levar ao pecado e vai nos levar à ruína. Quem fala demais, tanto para bem, né, tanto assim, às vezes até bem intencionado ou mal intencionado, uma hora ou outra vai ser pego pela própria palavra que sai da boca. Mas, contudo, para aqueles que preferem ser sensatos e prudentes ao falar, existem benefícios que esses próprios versículos aqui trazem para as nossas vidas. O primeiro deles é a prudência. Você já conversou com uma pessoa prudente? Você já foi amigo de uma pessoa prudente? Uma pessoa que escolhe as palavras certas, uma pessoa que pensa antes de falar? Como nós somos felizes quando a gente convive com esse tipo de pessoa ou quando nós somos esse tipo de pessoa. Nós não ferimos as pessoas à toa, nós não falamos besteiras que depois, em outros momentos, a gente vai se arrepender. A gente é prudente. Então, o primeiro benefício de escolher bem as palavras, de ficar mais quieto, mais calado, é a prudência nas nossas vidas. Prudência é essa que vem do próprio Senhor. Segundo ponto, sensatez. A gente raciocina, nós viramos pessoas sensatas, pessoas que não vão falar aos ventos qualquer coisa, né? Pessoas que vão ser de fato sensatas. Terceiro ponto, vida longa, como o próprio provérbio falou aqui para nós. Por quê? A gente escolhe, a gente pensa, a gente vai ter uma vida mais longa, uma vida mais saudável, se a gente escolher aquilo que a gente fala. Olha que conselho valioso. E por fim, até mesmo aquele que é tolo se passa por sábio. Então, tá aí um grande benefício, né, da gente ficar calado mais vezes, porque nós não vamos ser tolos, nós não vamos ser vistos como insensatos. E talvez a gente possa até ser, ou agir às vezes como pessoas tolas, mas se nós permanecermos calados e mais quietos, cuidando daquilo que sai dos nossos lábios, provavelmente nós vamos ser pessoas vistas dessa maneira. Então é isso. Espero que esse conselho tenha falado com você, que esse conselho venha edificar a sua vida e que nós venhamos a ser pessoas mais sensatas e prudentes ao falar. Nós precisamos de pessoas assim. Lembrando que
Às vezes as pessoas se intitulam, sou sincera, sou verdadeira, mas na verdade elas só estão falando coisas insensatas. Existe uma grande diferença, né? Entre ser sincero, entre ser verdadeiro, do que ser uma pessoa insensata e tola ao falar. Vamos colocar a mão na consciência com aquilo que está saindo dos nossos lábios, porque isso vai definir o nosso destino, vai definir a nossa proximidade com Deus e vai definir as pessoas ao nosso redor, como elas vão nos enxergar. E é isso, espero que tenha falado com você. Até mais. Estamos quase chegando ao fim. Espero que você já tenha dado o like e compartilhado, tá ok? Vamos ouvir a palavra? A palavra de hoje está lindíssima. Pessoal, vamos lá, estamos quase chegando ao final dessa mensagem. 1 Samuel, capítulo 30, vamos ler. Sucedeu, pois, que Davi, chegando com seus homens a Ziclague, os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclague foi ferida e queimada. Verso 3. Davi e os seus homens, chegando à cidade e vendo queimada, suas mulheres e seus filhos foram levados cativos. E então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não ter mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezrita, e Abigail, a que era viúva de Nabal. Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. E então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e os 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu e deram-lhe beber água. Hoje eu quero ler só até aqui. Esse episódio é um dos momentos mais sombrios na vida de Davi. Ele, com medo de Saul, ele foi ungido rei por Samuel, mas até ele se assentar no trono demorou-se 13 anos. E nesse processo, Davi, ele é perseguido por Saul de maneira muito cruel. Davi teve que morar em cavernas, no deserto. Enfim, se não fosse a mão de Deus, Davi teria sido morto. Só que teve um momento de Davi que ele, querendo fugir de Saul, ele vai morar em Ziclague. Ziclague, gente, era o último lugar que Davi tinha que ir. Por quê? Ali era a terra dos filisteus. Davi era odiado por eles. Lembra do gigante Golias? Era filisteu. Davi matou o campeão deles. E o período que Davi se refugia ali, ele vai fazer parte do exército dos filisteus, ele vai ganhar uma terra, ele vai levar os seus homens para lá com suas mulheres. E foi um período muito sombrio, porque nesse 1 ano e 4 meses que Davi fica ali, ele não compõe um salmo. Aqui, o que nós aplicamos aqui? Nós não podemos ficar fora do lugar que Deus nos quer. Às vezes a gente, com medo de um problema, a gente sai da igreja, a gente abandona o ministério, a gente quer viver as nossas vontades, a gente até consegue temporariamente, mas o preço que a gente vai pagar é alto demais. Porque uma vez que você tem uma chamada de Deus, não adianta você querer viver longe de Deus. E agora Davi, depois de 1 ano e pouquinho, Davi começa a colher os frutos. Ele foi mandado embora do emprego e quando ele chega na sua casa, os amalequitas tinham incendiado a cidade, levado as suas mulheres cativas. Davi agora, ele sente na pele o sofrimento de ter a sua família perdida. E Davi agora, para piorar a situação, e os homens que eram guerreiros de Davi querem apedrejá-lo, porque na cabeça deles a culpa é de Davi. Davi, neste momento, havia chegado no ponto final. Só que Davi vai buscar força em Deus. Ele vai se reanimar no Senhor. E aqui eu tenho uma aplicação para você. Quando tudo parecer perdido, reanime-se em Deus. Quando você não vê mais portas, reanime-se em Deus. Quando tudo parecer que é o ponto final, reanime-se em Deus. Porque em Deus nós sempre temos um recomeço. Em Deus nós
sempre teremos uma força. Em Deus, nós sempre teremos uma segunda chance. Tem gente me ouvindo agora precisando de se reanimar em Deus. Às vezes a sua realidade hoje, você fala, pastor, eu perdi minha família, perdi meu emprego, perdi minha saúde, perdi tanta coisa. Se reanima em Deus. Quando Davi olhou para ele se abateu, mas quando Davi olhou para o Senhor, ele se reanimou. E agora então Davi decide ir em busca daquilo que ele perdeu. E os soldados de Davi em volta, querendo que Davi corra, Davi disse, não, eu não vou correr. Mas Davi, precisamos buscar aquilo que a gente perdeu. É verdade, mas agora eu vou orar. Por que Davi está fazendo isso? Porque ele não quer cometer o erro que ele cometeu há um ano atrás. Davi foi para Ziclague sem orar. Agora Davi nos dá uma lição. Eu preciso ter uma direção de Deus. Eu preciso fazer tudo debaixo da direção de Deus. E você que está me ouvindo aí, aprenda com Davi. Pode parecer que você está atrasado, pode parecer que o inimigo vai triunfar, mas não tome nenhuma decisão sem orar. A oração nos conduz ao triunfo. E Davi, ele manda perguntar ao Senhor, é para eu ir? Eu vou alcançar? Aí Deus diz, pode ir, porque eu estou contigo. Você crê em palavra profética? Então eu vou liberar essa palavra para você que tem buscado força em Deus, para você que depositou a tua força em Deus, para você que está fazendo tudo debaixo de oração, Deus está dizendo, vai dar certo, Deus é na tua vida, vai dar certo, porque Deus é contigo. Não tenha medo, encare, porque Deus é poderoso para trazer a vitória nas suas mãos mais uma vez. Só que agora, Davi sai em busca das suas esposas, né, da sua família. E 200 homens, ao chegarem em um lugar chamado Ribeiro de Besor, a Bíblia vai dizer que eles se cansam. Por que eles se cansam? Eles já estavam vindo há 3 dias de viagem, já estavam cansados. Chegam na cidade, está tudo incendiado, e agora eles têm que ir atrás da família. Irmão, chega uma hora que o cansaço bate. Eles chegaram ali e falaram, Davi, a gente não aguenta mais, a gente está fraco. Davi disse, tudo bem, fique aqui, tome conta das bagagens, porque nós iremos pelejar por vocês. Deixa eu aplicar algumas coisas aqui e a gente encerra essa parte de hoje. Esse Ribeiro de Besor nos ensina a gente respeitar os nossos limites. Quem é que não se cansa? Todos nós nos cansamos. Irmão, ninguém é super-homem. Terá um momento que a gente vai se abater, que a gente vai ficar triste, mas aprenda algo. Quando você cansar, aprenda a descansar e não a desistir. Muitos, na hora do cansaço, desistem da família, desistem do chamado, desistem do plano. Quando você estiver cansado, descansa, mas descansa no ribeiro. Jesus é o nosso ribeiro, a palavra do Senhor é o nosso ribeiro. E ainda que você esteja cansado, você ainda pode fazer alguma coisa, porque esses homens ficaram tomando conta das bagagens para que o inimigo não roubasse o resto. Eu estou cansado, mas eu vou proteger aquilo que Deus me deu. Eu estou cansado, mas eu estou guardando as bagagens. E por último, para nós orarmos, esse Davi, aqui, o que Davi fala com eles, é aquilo que Deus fala conosco. Quando você estiver cansado, não desista. Fica ao lado do ribeiro, porque do mesmo jeito que Davi pelejou por aqueles homens, o nosso Deus também pelejará por nós. Então receba essa palavra, você que está cansado aí, Deus vai pelejar tuas guerras, Deus vai lutar por você. Você que está cansado, mas está na igreja, você que está cansado, mas está orando, você que está cansado, mas você não desistiu, você que está cansado, mas está ao lado do ribeiro, o Senhor vai pelejar tua guerra. O Senhor vai pelejar a tua causa, tem um rei no céu que vai guerrear por você, porque quando as nossas forças acabam, as forças de Deus pelejam por nós. Quando os nossos ânimos acabam, Deus coloca a força dele em nós. Então a palavra de Deus para você aqui hoje é, descansa no ribeiro, que Deus vai pelejar essa guerra por você. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Vamos orar. Senhor, eu quero apresentar cada vida que ouviu essa palavra, às vezes como Davi, Senhor, nós precisamos de ir em busca daquilo que o inimigo tentou roubar e destruir. Mas quem é que não se cansa? Como aqueles 200 guerreiros, guerreiros também se cansam, guerreiros também se abatem,
mas nessas horas nós não podemos desistir. A gente tem que aprender a descansar ao lado do ribeiro. E ainda que eu esteja cansado, eu ainda posso fazer alguma coisa. Mesmo cansado, eu tenho um Deus que peleja as minhas guerras. Eu quero entregar cada vida que ouviu essa palavra, Senhor. Pessoas cansadas, desanimadas, abatidas, pessoas frustradas. Mas que nesse dia a gente venha buscar força no Senhor. Essa pessoa que está afastada dos seus caminhos, que ela possa voltar. Essa pessoa que luta contra a enfermidade, Tu és o Deus que cura. As portas que estão fechadas, que o Senhor venha abrir e restaure essa família, Senhor. Eu profetizo toda sorte de bênçãos na vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Assim a gente despede. Muito obrigado por você ter ficado com a gente até o final. Ou você que assistiu só um pedacinho, não tem problema. Não esqueça de dar o like e nem de compartilhar. Espero que Deus tenha falado contigo e, permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem. Um abraço, paz do Senhor, fica com Deus.